por que ele faz uma comunicação tão efetiva? Por que os vídeos dele funcionam? Eu e você entendemos, pessoas de qualquer nível, classe social, se eu mostrar, ela entende. Eu vou mostrar pra vocês. Galera, nós vamos conversar hoje sobre um cara que sou muito fã dele. O nome dele é Domingos Neto e o cara, ele tem uma maneira de ensinar absurda. Não é todo mundo que consegue educar. Eu vou trazer pra vocês um cara que eu sou muito fã, gosto muito do trabalho dele, tenho certeza que vocês conhecem ele, mas se você não conhece, fica até o final desse vídeo que você vai ver um dos melhores conteúdos de ensino aqui das redes sociais. E eu vou assistir junto com vocês esse conteúdo e vocês vão ver, vocês vão falar, caramba, por que esse cara não tá na TV aberta no horário nobre? Por que esse cara não tem um quadro no Fantástico? Por que o cara não tá numa TV aberta como o Globo, SBT, com um programa fixo? Meu amigo, a gente sabe. Vamos ver junto esse conteúdo para vocês verem como a andragogia, que é a pedagogia só que para adultos, como é aplicado a educação, é você traduzir algo complexo de maneira muito simples para outra pessoa entender que não tem aquele conhecimento. Estamos falando de Domingos Neto, ele é do Maranhão e é um cara que surpreende muita gente, vocês vão ver o que é garra para ensinar. Vamos começar assistindo por esse vídeo aqui, que é um dos meus preferidos, que foi quando eu conheci ele. O que é o som? O som é movimento do ar. Para ver isso... Vocês entenderam, né? O que é o som? O som é movimento do ar. Pronto, tá meio vago, mas, cara, presta atenção em como que ele vai chegar na conclusão de que o som é movimento do ar em 1 minuto. Você pode fazer o seguinte. Eu colei um pedacinho de espelho aqui no balão. A gente vai falar a letra A e a letra I para vocês verem a diferença. Eu tô aqui no sol, ó, e a luz do espelho tá lá na parede. Aí eu vou falar a letra A pertinho do balão e a letra I. Observe o movimento lá, ó. A, I, A, I. Consegue perceber a diferença dos desenhos enquanto eu falo? Então é como se dentro do ouvido de cada pessoa tivesse um balão e um espelho. Então a voz vem, bate nesse balão e forma um desenho. O cérebro já conhece a maioria dos desenhos, que são as palavras que nós conhecemos. É por isso que quando alguém fala em outro idioma com você, é como se a pessoa estivesse falando apenas ruídos, barulhos. Você não conhece aqueles desenhos. O cérebro não sabe que palavras são aquelas. Esse negócio de movimento do ar acontece em outras situações. Por exemplo, veja o movimento da mola subindo e descendo. Cara, olha isso. Ou o movimento da água balançando. Tudo isso é como se fosse o som. Então agora você já sabe. Sons diferentes são movimentos do ar diferentes. Não, olha, impressionante. O cara explica física de uma forma muito simplificada. Cara, eu estudei isso na escola, a gente estuda essas coisas assim, relacionadas a como funcionam certas coisas, mas cara, em 1 minuto, você que é professor de física que tá me escutando, ou às vezes você que é inteligente, cara, tu consegue explicar o que esse cara explicou aqui nesse ponto de vista em 1 minuto? É uma linha de raciocínio muito complexa pra se chegar, sabe? Aí você fala, não, isso aí é copiado da gringa. Meu amigo, tenta procurar pra você ver, você não vai achar. A genialidade de pegar um balão, pegar uma pecinha lá de algo que reflete a luz do sol e falar, e o negócio balançar, entendeu? É um negócio absurdo, realmente, olha, isso é ser professor. Agora eu trouxe pra vocês outro vídeo dele, vamos continuar vendo aqui que vocês vão gostar pra caramba. Se as coisas são jogadas pra fora quando giram, é tanto que os bonequinhos começam a voar, e se eu girar muito forte, eu consigo até arrancar um deles. Então por que a gente não é arrancado da Terra, já que ela está girando a 1000 km por hora? A primeira parte... Pera, vamos parar aqui. Galera de Terra Plana, por favor, se vocês quiserem sair desse vídeo, saiam. Mas vamos falar agora especificamente sobre essa questão. Um conhecido meu, que ele se diz terraplanista, gosto muito dele, se ele estiver ouvindo esse vídeo, peço desculpas, mas eu não vou expor o nome do cara, então tá tranquilo. Foi uma das discussões que a gente teve, ele falou assim, cara, olha só, presta atenção, você tá lá sentado, por exemplo, naqueles brinquedinhos, sabe, de escola, tá vendo, ó, carrossel infantil, perfeito. Você olha pra isso daqui, cara, se você girar 3, 4 crianças aqui e uma segurar, as 3 caem, uma aqui tava segurando não cai. E como que a Terra tá girando essa tanto de velocidade e a turma não tá caindo? Foi uma discussão, uma coisa que esse meu amigo levantou. E aí eu virei pra ele, cara, na hora eu parei, falei, realmente, ele tem um ponto. Aí eu lembrei do avião, que é a questão da inércia e tal. Que, o avião tá lá voando, e você consegue tranquilamente a aeromoça segurando, por exemplo, uma taça de champanhe, ou segurando várias coisas assim que não cai, a não ser que tenha uma turbulência, por exemplo. Então assim, como é que ela não cai? Entendeu? Por conta dessa questão da inércia. Mas aqui ele vai explicar com mais detalhes e vocês vão entender.
Da resposta é que o bonequinho só vai soltar se o arame estiver fraco aqui. Mas se o bonequinho estiver bem preso, não importa o tanto que eu gire, ele nunca vai escapar, ele nunca vai soltar. Por isso que a gente não escapa pro espaço, a gente tá bem preso ao chão. E o que é que prende a gente ao chão? Aqui quem segura o bonequinho é o arame. Basta que o arame seja mais forte do que a força que aparece quando gira para arrancar o bonequinho. Então o bonequinho vai ficar preso. Então a Terra tá girando e tem uma força grudando a gente no chão, que é mais forte do que a força de giro da Terra. É a força da gravidade que cola a gente ao chão. A força da gravidade é invisível, igual a força de um ímã. E é mais forte que a força de giro. E a água? Ela também está colada, então ela fica no chão. Você está sendo esticado para os dois lados. A força de giro tenta jogar você para cima e a força da gravidade puxa você para baixo. Mas não dá para ver isso porque vivemos aqui desde criança. Só dá para ver com os olhos da matemática. Cara, sensacional, sensacional. E ele deu até um exemplo, você viu ali da Terra, ele pegou um globinho, né, e botou ali água em cima, você vê que a água tá fazendo aquela curva, porque geralmente a galera fala, não, porque a água não faz curva. Realmente ela não faz curva. A Terra está em constante movimento. Prova disso são os mares, as movimentações das águas. Obviamente, esse cara tomou muito hate por causa desse vídeo. Eu já fiz vídeo sobre o Domingos Santos no meu TikTok, divulgando o canal dele e tal, sensacional. E muita gente começou a xingar esse cara, você acredita? Mas, tipo assim, obviamente eu recebi 20 mil comentários. Dos 20 mil, 500 era xingando ele. Então é minoria. Mas é assim, é complicado, imagine. Você ser xingado para você apenas explicar o óbvio da matemática, né? Espetacular isso que ele traz. Agora vamos ver outro, que esse aqui é muito legal. De onde vem toda a água de um rio? São mais de 1000 metros de água. Então de onde vem toda essa água? Aqui a areia parece estar quase enxuta, quase não tem água. E se eu lhe disser que se eu cavar um buraco até chegar na altura daquela água, vai começar a aparecer água sem fim aqui. Olha lá o tanto de água que já tem. Olha, isso aqui é água. Olha isso. É por isso que eles têm que fazer poços. Eles cavam um buraco assim até chegar na água lá embaixo. E quando chega lá, existe água para sempre. O legal é que de um buraquinho desse já vai desmoronando ali do lado, ó. Ou seja, vai continuar gerando cada vez mais água, porque o buraco vai ficar maior e naquela altura sempre vai ter muita água. Eu sei que é difícil de acreditar, mas tenham fé. Toda essa água aqui, todo esse rio, ele nasce em um buraquinho miudinho de nada desse aqui, ó. E ele continua jorrando água para sempre. Depois vai arrebentando as beiradas aqui e acumulando água até virar um rio imenso desse aqui. Então se você seguir contra a correnteza, de onde a água está vindo, você vai chegar num local onde tem um buraquinho bem pequenininho que vem toda essa água. É como a sementinha de uma árvore, que depois de uns anos vira uma árvore imensa e você não diz que era algo tão pequeno que dava para segurar na mão. Isso aqui é uma explicação, você viu que é simples, objetiva, um minutinho. E isso aqui é comunicação. Eu falei aqui no início sobre educação. Não é só educação que esse cara está trazendo pra gente. Ele está trazendo realmente o exemplo do que é uma comunicação efetiva. Na faculdade, o professor sempre falava, comunicação é quando alguém responde. E isso não importa o que você crie. Então eu acho muito interessante e impressionante a maneira como assim, as pessoas se engajam em assuntos complexos, como é que ele vai explicar sobre a nascente do rio, sobre poços artesianos, e ele consegue trazer de maneira clara e de maneira óbvia. E eu acho que a comunicação ela é um papel muito, muito grande nisso. Ele fala de maneira clara, ele fala de maneira alta, ele se gesticula, ele coloca a emoção, ele coloca algo visceral, sabe? Se você não traz emoção, não traz visceralidade para aquilo que você está ensinando, para aquilo que você está mostrando para os outros que você tem autoridade, as pessoas não vão comprar de você, porque vão achar que você tá sendo fake. E é isso que é impressionante do Domingos Neto. E eu aprendo muito com esse cara, tá? Siga as redes sociais dele. Vamos ver só mais um vídeo e depois a gente vai para um contexto do porquê ele chegou nesse ponto de vista. Por que ele faz uma comunicação tão efetiva? Por que os vídeos dele funcionam? Eu e você entendemos, pessoas de qualquer nível, classe social, se eu mostrar, ela entende. Vou mostrar para vocês. Ó, só um parênteses, fórmula de Bhaskara. Você usa a fórmula de Bhaskara, porém depois desse vídeo você vai olhar a fórmula de Bhaskara por outro ângulo. Então, esse vídeo aqui vai responder pra você. Que o próprio Bhaskara e os outros cientistas antes dele não resolviam escrevendo, não resolviam usando fórmula. Eles desenhavam figuras e aparecia a resposta sozinha. Tem dois jeitos de eu deixar um quadrado preso aqui no quadro e você vai saber que é um quadrado. Eu posso escrever a palavra quadrado, que é o primeiro jeito, e quando você lê, você vai saber que é um quadrado. Ou a segunda forma, eu posso desenhar um quadrado e quando você vê, você vai saber que é um quadrado. Isso aqui é um jeito da matemática escrever. Tá vendo esse x com 2 em cima? Isso ali é outro jeito de escrever um quadrado. Esse 2x é outro jeito de escrever dois quadrados fininhos
compridinhos assim. Tá vendo esse 24 com o tracinho na frente? Isso quer dizer que eu tirei 24 e ficou nada depois. Então, se eu tirar 24, eu vou tirar tudo isso aqui e vai ficar nada. Então, isso aqui é igual a 24. Então, eu vou fazer 24 quadrinhos aqui. Tá vendo como os 24 quadrinhos fica do mesmo jeitinho do que a gente quer a resposta? Olha aí como dá certo, ó. Essas duas tiras aqui, os dois quadrados fininhos, eram esse aqui que a gente tinha combinado, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui dá 8. E esse aqui era o quadrado que a gente tinha combinado no começo. E dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui dá 16. A gente resolveu essa conta aqui só desenhando. O x ao quadrado é quanto? É 16. E o 2x é 8. Lembra que esse 2x é essas duas tiras que a gente colocou aqui? Cada tira tem tamanho 4, então a resposta para uma prova seria 4. E por que na escola a gente não aprende a fazer desenhando assim? Eu vou dizer para vocês um dos culpados disso. Esse cara aqui, o Euler, o Leonhard Euler, ele foi um dos culpados. Ele transformou os desenhos do Newton, que era um geômetra, o Newton desenhava, em fórmulas desse tipo aqui. Eu prefiro desse jeito, mas tem algo muito bonito na ideia do Euler. Sabe qual é? É que essa fórmula aqui você pode ensinar para um computador e ele faz qualquer coisa. O Euler, por exemplo, ele ficou cego, e mesmo cego ele conseguia fazer descobertas, porque para escrever você não precisa ver, mas para desenhar você precisa ver. Em 2 minutos ele explicou o que eu demorei 3 meses para conseguir raciocinar num professor de uma escola que eu tava lá. E olha, eu estudei escola pública. E quando eu vi um assunto sobre Bhaskara, uma fórmula complexa dessa, quando começar, isso aqui não é nem tão complexo assim, mas é complexo quando você tá ali no segundo ano, tal, aquela coisa toda, quando começa a entrar nesse ensino médio ali, que começa a trazer esses detalhes. E eu, por ser de humanas, eu sou visual. Cara, se o professor tivesse gastado 3 minutos explicando desse jeito, eu teria outra matemática e assim, eu estaria talvez em outro local. Cara, tem coisa que eu fui pra faculdade, por exemplo, eu fiz game design. Eu tive que fazer, pra você ter noção, numa aula era estudo de como era o filme do Avatar, na outra aula era programação 1, e a gente estudava, começamos com Portugal, depois fomos para C Sharp. Nesse período aí, era programação 1, depois programação 2. E enquanto isso eu estudava Avatar e computação gráfica em outras matérias, tipo assim, na mesma época, sabe? Eu achei sensacional a minha faculdade por causa disso. Então eu tinha os dois, o exatas e o humanas. Eu precisava aprender o rolê do contexto da exatas para fazer a programação do C Sharp e para aplicar no exercício que na época não tinha essas IA que eu programo. Cara, fui tentar programar uma brincadeira esses dias aí, digitei na IA lá, programei um sistema que era, nossa, era o cão para programar. Eu programei perguntando para a IA se eu posso fazer uma web tela do meu problema que eu precisava. Coisa que lá, nossa, eu ia sofrer, cara. Cara, você não tem noção. Das minhas atividades era fazer um jogo da memória. Foi um trampo fazer esse jogo, cara. Trampo. Só que eu consegui. Mas assim, era porque eu copiava e colava muita coisa. E eu também não sou programador, tudo bem, eu sou designer, né? Eu sou produtor de conteúdo, voltado para a área de publicidade. Então, realmente, para mim, foi um detalhe que eu não usei nunca mais depois de programação, mas foi muito bom para mim. E isso daqui que ele ensinou, se eu tivesse aprendido lá atrás na escola, se eu tivesse tido essa educação, né? Como se fosse assim, como se a gente tivesse aprendido matemática para cegos. Sabe? A gente, igual ele explicou ali, né? Que o Euler, por conta da cegueira, ele traduziu as figuras de Newton para fórmulas matemáticas. A gente tá falando aqui papo bem cabeça, bem nerd. Vamos voltar agora, pelo que a gente tá falando. Por que o Domingos sabe explicar tão bem isso? De onde que ele tirou? Porque ele é um superdotado, ele é um gênio? Cara, com certeza ele é um gênio. Mas vamos explicar a base do porquê que ele consegue ensinar desse jeito esse conteúdo, sabe? Tem uma base por detrás. Já entendemos uma parte importante, o pai dele. A paternidade é muito importante para o jovem, para qualquer jovem. Mas é muito interessante ele dizer que foi por causa do pai dele. Daí provavelmente você pensou, cara, então o pai dele era um gênio da faculdade lá do Maranhão, da universidade, um professor de faculdade do Maranhão, um físico. Tenho certeza que você pensou isso. E, cara, ouvi que esse cara, ele era praticamente uma pessoa que aprendeu a ler sozinho. Ele era para ser um analfabeto, porque nunca foi para a escola. Aprendeu a ler sozinho em casa. Ensinou o filho a ler. Observava as estrelas. Cara, realmente é um cara que eu, assim, adoraria bater um papo com esse cara para saber as experiências loucas que o cara viveu. E ele trouxe essa questão pro filho dele. Aí sim o Domingos foi pra escola e avançou nos estudos. Isso é espetacular. Agora vocês entenderam o porquê que dos vídeos dele serem tão efetivos. Porque eu ficava, cara, como é que esse cara consegue criar esse conteúdo?
Ele consegue criar esse conteúdo porque ele aprende de verdade antes de ensinar. E assim, ele produz com uma frequência absurda. O cara produz, acho que toda semana, uns 2, até mais, assim, bastante vídeo. E aí eu fico falando, cara, tudo bem, o cara aprende e tal, mas é impressionante. Mas vamos falar da questão de aprender para ensinar. Na internet hoje em dia, cara, vou até me colocar nessa. Eu crio muito vídeo. E aí, quando eu tô fazendo os conteúdos, às vezes eu não sei muito do assunto. Pesquiso bastante, porque eu adoro usar IA, gente, para pesquisar. E aí, nossa, pesquiso muito, porque a IA às vezes acha com fonte, né? Eu tô falando do Gemini, tá? Não tô falando do ChatGPT, eu não uso ChatGPT. Eu utilizo o Grok e Gemini, porque Gemini me ajuda. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre IA, quais são as melhores que, assim, depois de alguns anos, eu acho que eu me encaixo mais. Eu gosto da Gemini Pro e eu gosto do Grok, porque o Grok tem as coisas atuais. E a Gemini Pro, ela tem um conhecimento Google por detrás. Então, pra mim, me encaixa melhor. A pesquisa do Google eu faço no Gemini Pro, quando eu tô pegando assuntos específicos. E aí eu aprendo na hora e faço um vídeo, por exemplo, entendeu? De certos assuntos de ciência ou coisa do gênero. Ou curiosidades que eu não sei direito e tal. Não sei se você já ouviu falar desse viés de Dunning-Kruger. Vou usar um exemplo. O que é o viés de Dunning-Kruger? É como, por exemplo, acontece do jogo da memória do C# que eu falei que eu criei. Eu disse que eu criei um jogo da memória do C#. Sou programador? Não sou. Atualmente sei debulhar um código de C#? Não tenho ideia. Porém, eu já criei um jogo de C#, eu sei por cima, mais ou menos, como achar, aonde achar as coisas. E aí eu posso, talvez, ensinar para alguém como fazer um jogo da memória em C#. Só que, ao mesmo tempo, eu vou saber só de algo que eu tô copiando, porque eu não sei detalhadamente. Eu tenho amigos meus que, se eu falar para eles aí, cria um jogo para mim em C#, o cara vai lá e ele cria tal, só que tem um negócio, quem que tem o ímpeto para ensinar lá e tá lá na frente ensinando como criar o jogo de memória em C#? Eu, porque eu sou comunicador. O meu amigo que sabe de cabeça como debulhar, como escrever em C# um jogo da memória, ele fica acuado, que ele fala, cara, eu sei, mas eu não sei tanto. Então, por ele ter muito conhecimento, ele não entrega. E eu, por eu não ter nenhum conhecimento, eu arroto o peru dizendo que eu sou o melhor programador e entrego. Você entendeu a lógica? É tipo assim, literalmente, quem sabe fala pouco e quem pouco sabe fala muito. Resumindo, é isso. E o Domingos Neto, ele é o contrário. Ele sabe muito, fala muito. Isso é muito interessante. E eu espero, cara, que influenciadores sejam isso. Pessoas que sabem muito e falam muito daquilo que sabem. Porque, infelizmente, a gente acaba seguindo pessoas técnicas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que o cara sabe, o cara parece que sabe muito porque ele vende com marketing, cores, tem grana pra comprar uma boa câmera, faz uma estrutura do caramba, aí se vende como expert naquilo, sendo que o cara nem é expert naquilo. Quantos coaches que você vê aí que o cara ganhou dinheiro, ficou milionário vendendo o curso de como ficar milionário. Então ele veio com essa conversa, ó, eu sou um dos melhores gestores, você tá... O maluco trabalhou numa empresa CLT por 20 anos, como é que ele é melhor gestor, caramba? Agora você vai ver um dono de uma multinacional que tem 30 anos de expansão de franquia, se ele dá um curso, pouca gente escuta o cara comparado com esse coach que tem milhões e milhões de seguidores e tal. Você entendeu a comparação? Isso é o Dunning-Kruger em exemplificação. Então você tem que entender que não seja Dunning-Kruger, mas assim, tenha ímpeto para fazer as coisas, porque eu acho que isso é importante. Acho que no início a gente sempre dá umas, eu chamo de Dunning-Krugada. A gente sempre dá umas crugadas. Eu não vou mentir porque eu já dei, tem 500 vídeos meus feitos nas redes sociais e com certeza eu falei algo em algum momento específico, quando não é da minha área, que eu realmente estava pesquisando, tive que montar um roteiro detalhado. Agora tem coisa que eu vou falar, por exemplo, se você me falar sobre criação de conteúdo, cara, eu vou falar com prazer para você de maneira visceral. E isso que é o segredo, entendeu? Então é isso que eu tô trazendo para vocês. Como vocês podem entender o Dunning-Kruger juntamente com essa questão do Domingos Neto fazer um conteúdo de extrema qualidade e trazer algo complexo e traduzir para a educação básica e simples. Bom, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Prometo que eu vou trazer mais conteúdos como esse e melhores ainda, porque eu sou mais voltado para vídeos curtos. Mas agora acho que chegou o momento, abrir a porteira e eu acho que vai ser sensacional, cara, porque meu corpo pede. Sabe quando você quer fazer vídeo assim, trocando uma ideia franca com a galera? Como eu troco ideia com meus brother, quando eu troco ideia com a galera da minha família, é assim que eu quero trocar ideia com vocês. Então, assim, eu vou trazer bastante conteúdo mais longos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer deixar um comentário, fala aí embaixo, fica à vontade. Se vocês quiserem xingar, por favor, porque isso me dá audiência. Se vocês querem agradecer, comentar qualquer coisa já ajuda a gente, porque a gente tá num canal no YouTube que tá precisando de tração, né, galera? Muito obrigado, me siga para mais vídeos, se inscreve nesse canal. Até a próxima, aqui é o Juba.